O Eufrates é um dos rios mais importantes do mundo. Com uma extensão que vai da Turquia até a Síria e depois passando pelo Iraque, este longo trecho de rio tem sido a principal fonte de água na região há mais de 10 mil anos. Mas agora este antigo rio está secando por causa de circunstâncias assustadoras e está afetando a vida de milhões de pessoas em uma época de seca sem precedentes. Mas a seca do Eufrates não é uma surpresa, porque ela já havia sido prevista em uma profecia assustadora que parece estar se tornando realidade à medida que estão sendo encontradas coisas muito estranhas e antigas debaixo do leito seco do rio. Agora está sendo confirmado que o rio Eufrates finalmente secou e algo terrível está acontecendo. O rio Eufrates é muito importante na história da humanidade porque ele criou o Crescente Fértil, uma parte da antiga Mesopotâmia onde tiveram início as primeiras práticas agrícolas que foram registradas. Nos tempos antigos, o Eufrates forneceu uma fonte constante de água limpa para que os homens praticassem a agricultura e outras técnicas agrícolas, que mais tarde se espalharam para várias partes do mundo. O Eufrates é um dos rios mencionados na Bíblia como tendo se originado no Jardim do Éden. Ele também foi mencionado como uma barreira divisória entre o leste e o oeste. Esse rio foi responsável por vários eventos históricos importantes, como guerras e invasões que afetaram a distribuição de pessoas e de poder na Ásia e no norte da África. O Eufrates existe há mais de 450 anos e artefatos de pedra e restos de homens primitivos foram encontrados enterrados nas margens desse rio. Com uma extensão de mais de 2.700 quilômetros, originado nas montanhas armênias no leste da Turquia, o Eufrates é o rio mais longo da Ásia e, junto com o rio Tigre, forma o Crescente Fértil. O rio passa por desfiladeiros íngremes nas montanhas turcas, depois atravessa as planícies da Síria, antes de cortar o Iraque e entrar no Golfo Pérsico. Mas esse antigo rio está secando, com uma queda significativa nos níveis de água ao longo do percurso do rio. Em muitos lugares na parte inferior do rio, principalmente no Iraque, ele secou totalmente, com o seu leito ficando completamente visível. O que costumava estar submerso agora é apenas um solo rachado. Em muitos lugares onde a água secou, as terras agrícolas tornaram-se estéreis, pois não existia fonte de água para irrigação, levando as aldeias a secas absurdamente longas. As economias da pesca nestes locais agora são praticamente inexistentes, pois as pequenas poças de água que restam estão contaminadas ou impróprias para o consumo. O antigo Crescente Fértil que deu origem à agricultura no mundo agora é uma terra desolada e praticamente irreconhecível na última década. Mas a questão é, o que levou este rio, que era tão poderoso, a se secar quase da noite para o dia? E o que isso significa para aqueles que dependem de suas águas para sobreviver? Embora exista algo bíblico e quase sobrenatural que as pessoas estão acreditando ter causado a seca desse rio e a série de coisas estranhas encontradas nele, existem também muitas atividades humanas que contribuíram para o fim prematuro do rio. O Eufrates compõe uma grande parte das economias da Turquia, Síria e Iraque, com cada país aproveitando os vastos recursos do rio para manter a agricultura, as usinas hidrelétricas e a água de irrigação para as plantações. Os três países tiveram inúmeros confrontos sobre o controle e o uso do Eufrates, com a Turquia tendo maior controle sobre o fluxo do rio, pois este se origina nas montanhas armênias no leste da Turquia. Os acordos entre esses três países são da época da Primeira Guerra Mundial, quando as fronteiras da região foram desenhadas após o Tratado de Lausanne, em 1923. O tratado estabeleceu como os três países às margens do Eufrates poderiam usar a água de forma benéfica para cada um deles ao longo do rio. Isso incluía qualquer represa ou construção de instalações hidráulicas para gerar energia hidrelétrica. O número de represas construídas pela Turquia afetaria de forma significativa o fluxo do Eufrates para a Síria, com grande parte do efeito sendo sentido pelo Iraque. Em 1946, a Turquia concordou em informar qualquer mudança ou construção hidráulica no rio Eufrates. Isso permitiria que o Iraque construísse represas em território turco para gerenciar o fluxo do Eufrates, de maneira que a população do Iraque não fosse afetada adversamente por qualquer construção feita na Turquia. A Síria e a Turquia construíram as primeiras represas hidrelétricas no Eufrates, uma depois da outra, em 1975. Naquele mesmo ano, a região do Crescente Fértil foi atingida por uma grave seca, o que, juntamente com as novas represas, causou uma grande redução no fluxo do rio para o Iraque.
O Iraque, que normalmente recebia mais de 15 km cúbicos de água por ano, viu uma redução significativa para apenas 9 km cúbicos em 1975. Isso causou uma crise grave no Iraque, fazendo com que o país ameaçasse bombardear a represa de Tapka, na Turquia, que foi uma das principais causas da redução do fluxo do rio para o Iraque. Depois de muitas negociações, um acordo finalmente foi alcançado entre os três países e a represa foi aberta, aumentando o fluxo do Eufrates para o Iraque. No entanto, isso foi apenas o começo de uma série de crises envolvendo o Eufrates, com o Iraque quase sempre sendo prejudicado, pois as represas e reservatórios construídos na Turquia e na Síria resultaram em uma redução no fluxo de água para as planícies iraquianas. Depois de um acordo bilateral em 1989, parecia que o Iraque e a Síria entraram em uma decisão, com a Síria concordando em liberar 60% da quantidade de água que recebia da Turquia para o Iraque. Este acordo durou por mais de 20 anos, sem desacordos significativos entre os três países sobre o racionamento da água do Eufrates. Mas isso mudou quando a Turquia começou o Projeto do Sudeste, também conhecido como GAP. A Turquia e a Síria têm mais represas e usinas no Eufrates, com a Síria tendo mais de 6 grandes represas e a Turquia tendo mais de 22 represas e usinas hidrelétricas ao longo do Eufrates e do Tigre. O Iraque, por sua vez, tem apenas 2 represas no Eufrates, ambas em más condições, pois foram construídas no final dos anos 80 e tiveram pouco uso por causa da redução contínua do fluxo de água do lado sírio do rio Eufrates. A Síria tem por si só a represa de Tabqa, que é o maior reservatório do país, localizado no lago Assad, com mais de 500 mil hectares de terras agrícolas dependentes da represa para irrigação e água potável. Tanto a Síria quanto a Turquia também construíram represas menores nos riachos e afluentes do Eufrates, aproveitando ainda mais o potencial do rio, mas sempre prejudicando o Iraque. O lançamento do projeto GAP foi a maneira da Turquia de aproveitar o potencial de irrigação e produção de energia hidrelétrica do rio Eufrates para suas províncias do Sudeste. O projeto prevê uma área total de 80 mil km² e afeta mais de 10 milhões de pessoas e fornece água para irrigação a quase 1 milhão de hectares de terras agrícolas localizadas na bacia do Eufrates, o que representa mais de 20% das terras irrigadas em toda a Turquia. A conclusão da barragem Ataturk, como parte do projeto GAP, foi uma vitória significativa para o povo turco, com mais de 180 metros de altura e 1,5 km de comprimento e a capacidade de armazenar mais de 90% da descarga total do Eufrates. A represa é impressionante, mas causa preocupação para a Síria e indignação para o Iraque. Vendo o potencial destrutivo que o projeto GAP teria, o Banco Mundial inicialmente suspendeu o financiamento até que um acordo oficial fosse alcançado entre os três países sobre a divisão da água do Eufrates. No entanto, isso não evitou que o efeito cascata das muitas represas construídas na Turquia e na Síria afetasse o Iraque de maneira devastadora ao longo das últimas 2 décadas, com o fluxo de água do rio Eufrates continuamente diminuindo. Em seguida, houve privação de regiões e áreas que dependem do rio para irrigação e água potável. Em algum momento, em abril de 2014, a Turquia começou a reduzir drasticamente o fluxo do Eufrates para a Síria e em maio do mesmo ano, o fluxo foi cortado quase completamente, fazendo com que o rio terminasse perto da fronteira entre Turquia e a Síria. Essa ação da Turquia foi uma clara violação do acordo inicial alcançado pelos 3 países em 1987. Onde a Turquia se comprometeu a liberar pelo menos 500 metros cúbicos de água por segundo através da fronteira da Síria. Consequentemente, a seca do rio tem um efeito ainda mais devastador no Iraque, pois o país criou uma complexa rede de canais que ligam o Eufrates a vários lagos e reservatórios. Esses reservatórios eram usados para armazenar águas de inundação excessivas resultantes do Eufrates, que eram posteriormente usadas para fins de irrigação em agricultura e terras agrícolas. Um desses canais era o dreno principal, também chamado de Terceiro Rio, que foi construído no Iraque e se estendeu por 560 quilômetros entre o Eufrates e o Tigre. Esse canal era uma parte muito importante da rede de irrigação interna do país, pois evitava a salinização do solo, fornecendo água para irrigação, e também permitia que grandes barcos de carga navegassem do Eufrates e Tigre até Bagdá. Hoje, o Terceiro Rio está quase seco. As imagens de satélite mostram que o longo trecho de água praticamente desapareceu. O fechamento dessas represas no Eufrates, na região turca, teve um impacto devastador no meio ambiente dos países ribeirinhos.
Esses efeitos são sentidos principalmente na Síria e no Iraque, com quase 400 vilarejos e assentamentos na bacia do Eufrates, tendo sua fonte de água desaparecida quase da noite para o dia. Quase 200 mil pessoas na bacia do Eufrates foram deslocadas e tiveram que ser remanejadas para outras áreas menos afetadas. Muitas das pessoas deslocadas ficaram extremamente insatisfeitas com a sua nova situação, pois acreditam que isso seja culpa de um governo ganancioso que busca atender às necessidades de sua própria população em detrimento de milhões de outras pessoas. O fechamento dessas represas, especialmente na Turquia, não só reduziu drasticamente o nível de água que passa pelo Eufrates, mas também contaminou significativamente a água que ainda permanece no leito do rio. Isso ocorre porque a água da Turquia e da Síria, na maior parte das vezes, contém químicos de fertilizantes usados em campos que são então liberados no Eufrates em direção ao Iraque, o que aumentou drasticamente a salinidade da água, tornando-a praticamente inadequada para o consumo. Mas a seca subsequente que devastou toda a região fértil da Meia-Lua não foi o resultado exclusivo do fechamento de represas, mas também da criação de várias represas e lagos no Eufrates. Esses grandes lagos e reservatórios têm superfícies muito amplas e em uma região com temperaturas extremamente altas, isso resultou em um aumento inédito na evaporação, o que significa a perda total de águas dessas regiões. O aquecimento global e o aumento da temperatura na superfície da Terra contribuíram para a evaporação da água da superfície, o que anteriormente afetava áreas que agora estão enfrentando secas devastadoras. Uma recente pesquisa sobre a evaporação anual de reservatórios nas regiões indica que a Turquia experimenta uma estimativa de 2 km cúbicos de evaporação anual, enquanto a Síria tem 1 km cúbico de evaporação e o Iraque 5 km cúbicos. No entanto, enquanto essas secas poderiam ser atribuídas à construção e fechamentos de barragem ao longo do rio, existem outras opiniões sobre o atual estado do Eufrates. Na Bíblia, existem menções de uma profecia sobre a secagem do rio e é o que estamos vendo se desenrolar no mundo atual. No Antigo Testamento, o Eufrates desempenhou um papel importante, pois foi um dos primeiros rios do Jardim do Éden e também foi usado pelo exército israelense. Os antigos babilônicos e os sírios construíram seu império na região conhecida como Mesopotâmia, que é a área atualmente cercada pelos rios Eufrates e Tigre. De acordo com a Bíblia, o Eufrates passava pela Babilônia e servia como uma fonte de sustento para os cultivos da cidade e também fornecia água para o povo babilônico. Em resumo, a cidade da Babilônia não poderia ter sobrevivido sem o Eufrates, e registros arqueológicos mostraram que os babilônicos construíram estruturas dentro e ao redor do rio Eufrates. Mas assim como o rio Eufrates serviu como uma barreira protetora em torno do Império da Babilônia, ele também desempenhou um papel importante na queda de uma das principais civilizações avançadas da história da humanidade. Registros arqueológicos antigos afirmam que a cidade da Babilônia foi capturada pelo exército persa, o que só foi possível porque os persas conseguiram desviar o fluxo do Eufrates, cortando completamente uma parte do rio e avançando para invadir a Babilônia à noite, marchando pelo leito do rio. Mas o livro de Apocalipse nos conta uma profecia ainda mais assustadora sobre o que está acontecendo no Eufrates. O livro diz o seguinte: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Essa parte da Bíblia tem uma semelhança impressionante com o que estamos vendo acontecer no Eufrates hoje, pois as águas estão se secando de forma muito mais rápida do que já foi registrado na história. De acordo com o livro de Apocalipse, durante os últimos dias, o sexto anjo de Deus fará com que o Eufrates seque totalmente. Mas o livro também revela que algo ainda mais assustador poderia surgir deste rio. Veja. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das portas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. De acordo com esta parte da Bíblia, 4 anjos caídos estavam presos em correntes sobre o rio Eufrates, e durante o fim dos tempos, à medida que o rio começasse a se secar, o anjo de Deus faria com que esses anjos caídos sejam soltos e andem pela terra para causar o caos durante os dias do Apocalipse. Para aqueles que não são cristãos, isso pode parecer apenas teorias religiosas, mas houve alguns acontecimentos estranhos observados no leito do rio Eufrates, pois as pessoas estão se aventurando em áreas do rio que eram anteriormente inacessíveis, pois estavam debaixo d'água. As pessoas descobriram cavernas e grutas em formas estranhas e não muito comuns que não poderiam ter sido construídas pelo homem.
Algumas dessas cavernas têm aparências de barras de prisão projetadas para prender alguém ou algo. E além disso, arqueólogos e até pessoas comuns relataram ouvir sons assustadores vindos do chão. Algumas pessoas descrevem os sons de correntes, gemidos e gritos de agonias que são tão assustadores que poderiam te deixar arrepiado e causar pesadelos. Isso levanta a questão de que se a seca do rio Eufrates é de fato o cumprimento da profecia bíblica, quer dizer que anjos caídos surgirão para exterminar 1/3 da população humana. O fato é que ainda existem muitas perguntas sem resposta. O que nós sabemos é que a região ao redor do rio Eufrates está ameaçada pela desertificação, que poderiam afetar quase 40% da área devido à diminuição da chuva anual e à secagem do rio. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos do nosso canal. Estaremos trazendo sempre assuntos relevantes que podem ser importantes para você. Então até a próxima!